E aí, beleza? Um grupo de ladrões invadiram a Casa da Moeda Unificada, com um objetivo simples: fazer o maior roubo da história da Ásia. Em La Casa de Papel Coreia, série de 2022 da Netflix, as duas Coreias, separadas historicamente, darão um tempero a mais a esse assalto, que já está dando o que falar, pois não vão roubar apenas dinheiro por aqui, mas também o roteiro de uma série original. Nosso roubo vai revolucionar a história dos crimes. Mentira! Antes de entrarmos de cabeça nessa série, temos que entender a única coisa que é original nela: a política e seus países. Pois a Coreia do Norte e a Coreia do Sul vivem um estado de tensão desde a Guerra da Coreia lá nos anos 50. Um conflito histórico em meio à Guerra Fria. Atualmente, a Coreia do Sul, a Coreia Democrática com um presidente e chefe de estado, tem uma das economias mais poderosas do planeta e usa o won sul-coreano. E a Coreia do Norte, a Coreia atualmente em regime de ditadura, comandada pelo supremo líder Kim Jong-un, é considerada o país mais fechado do mundo e usam como moeda o won norte-coreano. E ambas reclamam sua soberania sobre todo o território da Coreia e suas ilhas. Uma briga política que parece nunca ter fim. Mas é nessa Coreia, a do Norte, que nossa personagem principal, a Tóquio, nasceu e cresceu. Curtindo K-pop em segredo e sua peculiaridade que sabia atirar desde cedo. Teve que lutar na guerra por alguns longos anos, e quando acabou finalmente, a unificação das duas Coreias e sua moeda aconteceu. Isso deu muita esperança ao lado norte de terem uma vida financeira diferente e, claro, o mais importante, poderem atravessar a fronteira numa boa. Agora eu entendi! O ano era 2025 e nossa personagem principal, Tóquio, que saiu de Pyongyang, capital da Coreia do Norte, foi direto para Seul, capital da Coreia do Sul, junto com outros norte-coreanos, com a esperança de uma vida melhor, sem o comunismo do norte e principalmente poderem ganhar dinheiro no sul, algo um pouco complexo e complicado no norte. Só que o agente de viagem dela deu o golpe e quando chegou na casa e no suposto emprego, eram tudo mentira. Claro, agora teve que trabalhar como garçonete, percebendo que nem tudo eram flores, e até ficou surpresa vendo uma garota da Coreia do Sul comendo lixo. E o lance que essa unificação estava tão maluca que até o BTS iria fazer um show em Pyongyang. Que isso para nós brasileiros pode parecer normal, mas atualmente na Coreia do Norte é considerado um crime ouvir K-pop, podendo pegar até 15 anos de cadeia. Porra! E para Tóquio, a grana estava cada vez mais curta. Para sobreviver, teve que depender de agiotas, que pressionava ela a se animar um pouco usando drogas. Claro que era um plano para sempre deixar as garotas viciadas e nunca escaparem desse ciclo vicioso de empréstimos e drogas. Vendo que a mesma garota que estava comendo lixo no restaurante tinha apanhado feio dos agiotas. E neste momento que confrontou os agiotas e levou um baita tapa, se rebelou contra os bandidos. E foi daí que percebeu que sua vida de crimes começou. Contra todos esses agiotas e bandidos que se mijam nas calças quando são ameaçados. Que em resumo desta história é quase a mesma da Tóquio espanhola. E lá ela teve o seu parceiro morto em um assalto. E aqui a mesma coisa. E agora estava sendo procurado em toda a Coreia como uma imigrante ilegal. E só esse motivo já era o bastante para ela desistir da vida, pois não tinha nenhum lugar que ela poderia ir. Que essa cena pode parecer fraca, dela querer desistir muito fácil, mas em ambas as Coreias a pena de morte existe. E com certeza se pegassem ela, estaria no corredor da morte. E foi aí que ele apareceu, o professor dando a Tóquio mais uma chance de um assalto de verdade que mudaria não só a vida dela, mas como o mundo. Um roubo de 4 trilhões de wons. E se eu fiz as contas certas, dá mais de 16 bilhões de reais. Tudo isso? Mas o que me decepcionou um pouco nessa parte nem foi a questão da grana, mas sim como o professor conheceu a Tóquio. Pois se você for comparar com a Tóquio espanhola, o professor conheceu ela em uma situação um pouco mais interessante, pois ela estava prestes a cair em uma armadilha feita pelos federais. E foi daí que o termo surgiu de anjo da guarda, salvando de passar o resto da vida na cadeia. E já que estamos comparando, vamos conhecer os personagens, né? O Ryo, coreano, um gênio em invadir sistemas e informática. O Denver, um lutador de rua meio lesado e com nada de conhecimento geográfico. Junto com seu pai, o Moscou, um especialista em roubos envolvendo escavações. E claro, a Nairobi, a falsificadora, que olha para ser igual a Nairobi espanhola, vai ter que ralar muito na personalidade. Mas aqui ela era uma
uma vigarista de mão cheia, mestre dos disfarces e intimidadora. E os tanques de guerra, né, Helsinki e Oslo, que sinceramente esses aqui não botam medo em ninguém. Só que pelo menos o Berlim era um personagem que conhecemos bem de outra série, né? E aqui era o homem mais procurado da Coreia do Norte. E por fim, ela, Tóquio, que todos nessa parte escolheu como nome uma cidade que tinha uma certa conexão. E aqui tem uma pequena referência, né? Muitos sul-coreanos odeiam os japoneses. E por isso a nossa personagem principal escolheu Tóquio. Você foi escolher Tóquio por quê? Ué, porque a gente vai fazer maldade. Eu não sabia. E claro, não podemos esquecer do professor, né? O líder que, segundo ele, seria o maior assalto da história da Ásia, já que o maior da Europa já foi feito, né? E o alvo era a Casa da Moeda Unificada, que significa que lá é a casa da fabricação da tal moeda unificada, onde existe tanto a moeda sul quanto a moeda norte-coreana. E lá, Chon Yong era o diretor da Casa da Moeda, um pouco diferente do Arturo Roman, mas era insuportável igual. Ele tinha o mesmo relacionamento com sua secretária, Yeon Yeon-san, a Estocolmo coreana, com o mesmo problema de infidelidade com seu diretor e, claro, estava grávida dele. E queria dar um basta nesta história. Bom, mas aquela tarde alunos do colegial iriam visitar a Casa da Moeda, o início do plano perfeito, visto que o caminhão da Casa da Moeda foi interceptado, e o mesmo plano com o mesmo cagaço de serem descobertos. As mascaradas e o mesmo macacão vermelho, a única diferença era a máscara, que em vez do Salvador Dali, estavam usando a máscara de Yang Ban, um personagem que simboliza a pequena nobreza da Coreia, um grupo seleto de pessoas poderosas. E com um pequeno caos inicial característico da série, fizeram todos de refém, inclusive os guardas. E o plano estava tudo indo certo, e essa Tóquio tinha que cuidar da ovelhinha chamada Anne, que vocês lembram era a referência a Alison Parker, que era filha do embaixador do Reino Unido. E essa Anne aqui era filha do embaixador dos Estados Unidos. E foi aquele momento na série de causar aquela tensão nos reféns. Lamento, mas vocês agora são nossos reféns. Nossa Senhora! Que apesar de eu gostar deste Berlim e desta Tóquio, pois realmente passam um ar de vilões, né? Tem esta cara de mal, mas os outros personagens fica difícil de acreditar. E plano que se segue, né? E o primeiro passo era arrombar o cofre, o qual Moscou precisava apenas de um tempo e paciência, pois arrombar cofre era sua especialidade. E até que não foi tão difícil assim. Destravou os sistemas de segurança e não importa o país que você seja, esse Pix agora é a moda. Uma pilha de dinheiro dessas com certeza dá vontade de pular em cima, né? E era a hora da troca de tiro com a polícia, aquele plano para não matarem ninguém, apenas dar um medinho nos policiais. O problema é que a bala comeu de verdade, né? E Ryu, inexperiente com armas, acabou sendo atingido e a tensão aumentou. E como Tóquio era mais experiente em confrontos armados, fora que já via Ryu como um ponto fraco, então com bombas de gás despistou os policiais. E voltando para dentro da Casa da Moeda, foi uma daquelas atuações convincentes. Você ficou preocupada comigo? Fiquei preocupada com um plano que você quase destruiu. Porcaria. Bom, uma coisa nessa série que a força-tarefa aqui é diferente. Eram 2 países para defender a Casa da Moeda Unificada, onde a situação mostrava uma fragilidade nesse sistema entre as 2 Coreias, e todo mundo estava de olho no assalto, pois esse assalto poderia voltar à política antiga e as 2 Coreias separadas novamente. Então a inspetora Seon Yeon-jin, no seu dia de folga, foi chamada, a Raquel Murilo da Coreia, né, que tinha uma pressão um pouco maior, pois além do governo do Sul na sua cabeça, tinha o capitão Chamonix, do Ministério da Segurança do Norte, e já queria forçar uma invasão, que vocês lembram era o coronel Pietro, que fez uma baita pressão na cabeça de Raquel no começo da série espanhola. E bom, Seon-yeon tinha o mesmo problema com o ex-marido, que nesta série é um poderoso político e muito influente nas 2 Coreias. Mas era a hora da primeira ligação entre ela e o professor, que diferente do original que fazia origami, seu hobby era fazer maquetes enquanto discutia com a inspetora. É bom, um ponto interessante é que eles já se conheciam. Não o professor e a inspetora, mas Sion e Suro. Esse era o nome que ele usava em uma cafeteria que ele mesmo abriu, muito próxima de onde estava acontecendo as negociações. E a inspetora estava em todos os planos dele. Se aqui você me entende, né? Mas eu achei que a gente tava namorando, não?
Sei lá. O lance é que estavam quase namorando, e como ela não estava trabalhando naquela noite, que significava que a força-tarefa iria invadir. E para confundir a polícia, usaram os reféns com o macacão, armas e a máscara. Fora que fizeram uma live com a filha do embaixador e o presidente da Casa da Moeda. E não teve outro jeito. Tiveram que recuar e a primeira vitória dos ladrões, pressionando a força-tarefa a voltar com as negociações, dando tudo certo no plano que não era roubar nada e nem de ninguém, apenas imprimir o seu próprio dinheiro e sair de lá com uma grana não rastreável. O mesmo plano e a mesma história. Nosso roubo vai revolucionar a história dos crimes. Mentira! E esse foi o primeiro episódio. Em um rápido resumo do segundo episódio, a inspetora voltou ao comando das investigações e a opinião pública já estava na pressão para saber mais informações sobre o roubo na Casa da Moeda Unificada. É claro, a famosa conversa sem vergonha do professor e da inspetora começou, tudo para mexer um pouco com o psicológico das negociações. Já esse Berlim aqui tinha um histórico de passado de crimes e crueldade muito grande, mostrando outro elemento que colocaram meio que forçado nesta série: o preconceito do sul com o norte e vice-versa, tanto dividindo os reféns para que cada lado vigiasse um ao outro, quanto as discussões dos reféns, pois o lado sul tinha que trabalhar com o lado norte. E isso ficaria muito bom se fosse melhor explicado na série. E tivemos um momento de tensão onde, depois de Denver descobrir que a Estocolmo estava grávida, ela foi levada para ficar junto com a filha do embaixador dos Estados Unidos, Anne, que era uma garota bem saidinha, e Estocolmo teve um plano para fazer uma ligação para fora. E com a ajuda da garota que foi ao banheiro, ela pegou um smartwatch na sala do diretor. E Anne foi ousada, dando um beijo em Rio, pegou sua arma. E aí as coisas começaram a ficar interessantes nesta série. Não se mexa, senão vou atirar em você. E para resumir, Rio pegou a arma de volta, pois sempre esquecia da trava, e desta vez livrou sua pele. Já Denver estava preocupado com o bebê, já simpatizando com a Estocolmo coreana e odiando o diretor da Casa da Moeda. E o plano da comunicação estava seguindo, né? Pois quando ela ligou o smartwatch, emitiu um sinal e ele estava sendo hackeado pela força-tarefa. E para não bater muito nesta série, achei até que o relacionamento do professor com a inspetora muito interessante. Mas ele, ouvindo ela falar no telefone, descobriu que tinha um relógio entre os reféns e estava tentando fazer uma comunicação com o lado de fora, passando esta informação para Berlim, que aí já sabe, né? O personagem mais inspirado da série colocou os reféns todos juntos. Com aquela pressão, descobriu que a Estocolmo coreana estava com o smartwatch. E o lance que tinha que passar o recado e usar ela como exemplo, dando a tarefa para Denver matar a garota, que, como sabemos na outra série, Denver acabou atirando na perna para que pensassem que ela estava morta. Bom, só saberemos o que aconteceu aqui nos próximos vídeos desta série. Quando saiu o anúncio dessa série, eu fiquei muito hypado, visto que a série espanhola foi um fenômeno mundial lá em 2017. E agora, recentemente, ela acabou. E essa aqui tinha tudo para ser a mesma coisa, um fenômeno a nível Round 6. E seria, né, se não fosse a mesma história. Os elementos aqui, o plano perfeito, muita grana e violência, são o que atraem o público. Mas a mesma história fica difícil de engolir, né? Mas se vocês quiserem, vou trazer o desenrolar de toda a primeira temporada nos próximos vídeos deste canal. Bom, galera, este foi o Solucionando Filmes. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui!